Glória a Deus pela presença dele neste lugar. Amém. Deus seja louvado. Ele é poderoso. Lucas 14, do verso 15 ao verso 24. Lucas 14, do 15 ao 24, diz assim: Um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem, preste atenção, ele contou uma história, uma parábola. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Então o homem estava preparando o banquete, mas ele já tinha feito o que antes? Convidado muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o servo, um funcionário dele, para dizer aos que tinham sido convidados. As pessoas já tinham sido convidadas e tudo indica que já tinham o quê? Aceito o convite. Por isso que ele pediu para lembrar, que já estava tudo pronto. Ele falou: vai lá, meu servo, e diga: venham, pois já está tudo pronto. Tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. Eles já tinham dito que ia, mas eles começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado. Ele ficou muito aborrecido. O banquete estava pronto. E ordenou então ao seu servo: vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Eram muitos convidados, né? Então o Senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados primeiro provará do meu banquete. Coisa séria, né? Coisa séria. O primeiro verso deste capítulo 14 de Lucas, ele diz que Jesus estava jantando na casa de um dos principais fariseus. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram membros de um grupo religioso e político. Influenciavam muito naquela época lá de Jesus. E Jesus, então, contou essa história que vocês acabaram de ouvir. O texto que nós lemos diz: na hora de começar o banquete, ele enviou o servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, está tudo pronto. O banquete estava pronto, só faltavam os convidados. Tudo estava pronto, mas os convidados começaram a dar desculpas. Preste atenção, a primeira desculpa: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Esse convidado aqui priorizou o quê? Os seus bens, suas coisas, sua casa. O segundo disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Aqui ele priorizou o seu trabalho. O terceiro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Ele priorizou a sua família. E você pode estar me dizendo assim: pastora, e que mal tem nisso? Prezar pelos bens? Prezar pelo trabalho? A Bíblia manda a gente trabalhar. Prezar pela família, a Bíblia também fala sobre isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia fala sobre família. O problema aqui não é o trabalho,
não é a família, não são os bens. O problema é quando nós colocamos isso como impedimento de ouvir o chamado do Senhor na nossa vida. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqueles que colocaram outra prioridade no lugar do Senhor perderam o direito de participar do banquete. E a palavra diz: vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade e tragam os pobres, aleijados, os cegos e os mancos. E o servo disse: o Senhor ordenou, já foi feito, ainda há lugar. Jesus mandou chamar aqueles que não eram autossuficientes, que eram tão bons que tinham tudo e precisavam escolher outra coisa. Jesus mandou chamar os limitados, aqueles que careciam da intervenção dele. O dono da festa aqui, amados, representa Deus. O banquete representa as bodas do Cordeiro, representa a salvação, representa o reino dos céus. A salvação e o reino dos céus é para todos que querem estar junto dele. Quem não quer estar junto de Deus não precisa ser salvo. Quem não quer viver com Deus não precisa de salvação. Deus quer, e já tem falado isso inúmeras vezes nesse lugar, pessoas que tenham um relacionamento mais profundo, mais íntimo com Ele. E isso significa que nós precisamos estar à mesa com Ele, recebermos da presença dEle. Jesus estava na mesa, naquela casa. Que resposta você tem dado a Deus no seu dia a dia? Banquete fala de mesa, mas mesa fala também de posicionamento. Mesa fala de intimidade. Qual é a mesa que você está priorizando? Será que é só a mesa do trabalho, embora ela seja importante? Será que é só a mesa da sua casa, embora ela seja importante? Será que são os seus amigos, as situações? Deus deseja um relacionamento maior conosco. E uma das mesas que, sem dúvida, o Senhor quer sentar conosco é a mesa da comunhão. Deus está dizendo para mim e para você hoje: a mesa está posta. Você participará ou vai dar uma desculpa hoje? Qual é a sua desculpa? Preciso ver meu filho? Preciso limpar minha casa? Preciso receber alguém? Qual é a desculpa? O que você está colocando no lugar de Deus? É isso que está dizendo aqui. Em que mesa você está sentando? Sem noção. Sem noção. Perdendo a oportunidade de sentar à mesa com o Senhor. Nesta semana, o Senhor me deu uma frase que eu até postei no Facebook. Eu montei essa frase no IA. Eu peguei essa frase da internet e montei no IA e postei no meu Facebook. Diz assim: Deus conhece as nossas limitações. Concorda comigo? Deus conhece as nossas limitações, mas também conhece as nossas desculpas. Às vezes a gente acha que está enganando Deus. Nós temos limitações, mas Deus sabe exatamente onde a limitação para e a sua desculpa continua. E o mais sério, Ele conhece as motivações do meu e do seu coração. Ele sabe exatamente o que você e eu sentimos e pensamos. A responsabilidade da escolha, se vamos para essa mesa com Jesus ou não, é nossa. Não coloque ninguém responsável por isso. Eu já ouvi tanta gente se justificando nos outros. Aliás, começa no Éden, né? Começa no Éden. A Eva que me deu o fruto. A Eva disse que foi a serpente que me tentou. Está na hora, amados, de eu e você assumirmos o nosso papel e a nossa palavra. O que o inimigo tem te oferecido para tentar tirar você da mesa? O que tem te tirado da mesa? Decepção?
mágoa, justiça própria. Quanto mais nós estivermos presos na nossa vida na terra, mais distante nós vamos estar da presença de Deus. Tem presença de Deus na mesa, você crê? Amém. Tem provisão de Deus na mesa. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo. Amém. Que desceu do céu. Jesus está na mesa. Ele é o pão vivo. Mas o que tem alimentado a sua vida? Essa semana, de forma triste, eu ouvi de uma irmã em Cristo que tem criado os filhos dela na presença do Senhor, que o filho dela começou a jogar a dinheiro. E ela pedia o quê? Oração. E por mais que ela tenha falado, ele desobedeceu. E ele segue desobedecendo. Sabe, amados, enquanto o jogo alimentar a vida daquele rapaz, a presença de Deus vai estar distante dele. Tem gente que se alimenta da mentira, tem gente que se alimenta da fofoca, tem gente que se alimenta da própria dor. Tem gente que se alimenta de jogos, tem gente que se alimenta de sexo fora do relacionamento que Deus permite. Mas o mais importante nessa mesa da comunhão, nessa mesa onde o pão vivo, que é Jesus, está presente, é o quanto de fome você tem. O quanto de fome você tem de Deus. Qual é o nível da sua fome? E o Senhor falava de uma forma tão simples para mim e para você. Ele dizia assim, a fome de cada um é medida pela busca de cada um durante a semana. Se a sua fome é pequena, você não busca nada. Qual é o padrão da sua fome? Então o Senhor disse ao servo, vá pelas ruas e pelos caminhos e insista que entre para que a minha casa fique cheia. A mesa está posta, mas ela não é só para você. Você tem convidado pessoas para estarem com você à mesa? É isso que a Bíblia está dizendo. Para que a minha casa fique cheia. A casa pode sinalizar para nós aqui, gente cheia de desejo de buscar a Deus, da presença de Deus, gente com muita vontade de participar do pão vivo que desceu do céu. A mesa é lugar de unidade. Amém. Mas às vezes a gente se aborrece com coisa tão pequena. E coloca aquela coisa pequena, sabe? Ela é tão grande, que a gente se afasta da mesa. A gente se afasta até da presença. Se a gente não estiver vigilante. Às vezes o motivo é pequeno, mas a gente enxerga aquilo como algo tão grande. Damos tanta importância que acabamos não vivendo o que o Senhor sinaliza para nós. Se a unidade for rompida, nós precisamos exercitar o perdão. O perdão, ele libera a comunhão na mesa. Precisamos exercitar o perdão. Quem tem te aborrecido? Quem você ficou chateado e guardou no coração? Hoje é dia de liberar perdão, se livra disso. Em nome de Jesus. Nós somos pessoas diferentes. Estar à mesa em comunhão não significa todo mundo igualzinho falando a mesma coisa. Vai ter coisa que eu vou dizer que você não vai concordar, vai ter coisa que você vai falar eu também não concordarei. Mas nós precisamos estar embasados em Cristo, superarmos essas nossas diferenças para caminharmos em unidade. Como nós já cantamos hoje, ali o Senhor ordenará a sua bênção. Amém. Lucas 24, 30 e 31 diz assim, eu vou ler o início do versículo. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Só até aqui. Eu não sei se vocês se lembram, mas esse texto aqui é Jesus chegando a Emaús. A Bíblia diz que Jesus havia morrido
já havia ressuscitado e 2 de seus discípulos estavam voltando, indo a caminho de um lugar chamado Emaús. E Jesus foi conversando com eles, mas eles estavam tão tristes, tão melancólicos, tão chateados com a morte e a ressurreição de Jesus, mas que eles não estavam vendo mais, que eles não discerniram que Jesus estava ali com eles, caminhando com eles, conversando com eles. E quanto que eles conseguiram entender e identificar Jesus? Quando chegam à mesa. É justamente quando chegam à mesa que eles identificam Jesus. Quando Jesus parte o pão com eles. Hoje nós vamos participar da ceia ágape. Ela é para todos. O pão vivo que desceu do céu, Jesus, está conosco. Sentará conosco à mesa. E nós vamos compartilhar da presença deles. Na presença dele e dos irmãos com ele. Que eu e você sejamos canais dessa presença. Sabe, quando eu e você nos permitimos ser canais da presença de Deus, nós abençoamos todas as pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor nos ensine isso. Como cada um de nós, com seu temperamento, com seu jeitinho, vai ser canal, porta-voz da presença de Deus e da luz do Senhor. Feche seus olhos. Comece a orar você mesmo primeiro pela sua vida. Peça perdão ao Senhor por tudo que você tem colocado no dia a dia no lugar dele, na sua vida. Por tudo que você tem entulhado na mesa. Tem gente que quando tem uma mesa começa a colocar coisa lá, coloca roupa lá, coloca tudo que não serve lá, papel lá, vai entulhando a mesa. Começa a limpar a mesa. Peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você não deu o primeiro lugar para Ele. Peça perdão ao Senhor quando você valorizou em excesso o seu trabalho, a sua família, esse povo que a gente ama. Isso tudo é importante, irmãos. Mas nada tem que ocupar o lugar de Deus. Seu filho foi Deus que te deu. Do jeito que Ele deu, Ele tira. E nós sabemos disso. Seu emprego foi Deus que deu. Da mesma maneira, se Ele entender por bem, Ele tira também. Saúde, foi Deus que deu. Nós precisamos entender e entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que Ele nos deu e descansarmos nele. Também peça perdão por tudo que tem te afastado da mesa, porque para alguma coisa te afastar da mesa você precisa permitir. Quem sabe você precisa liberar perdão para alguém que te magoou tanto, que te atrapalhou de estar na mesa. Acerte isso em nome de Jesus. Acerte isso. Ore pela sua vida agora. Ore pela sua família agora. Ore pelo seu trabalho agora. Ore pelos seus bens, que o Senhor te dê ainda mais, mas que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor amado, pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor amado, pela mesa que está diante de nós. Eu te louvo, Senhor querido, por Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Senhor, eu profetizo esse tempo de ceia ágape, esse tempo de comunhão, esse tempo de mesa como um tempo de bênção nas nossas vidas. Tu nos escolhestes a dedo para estar aqui e nós te louvamos por isso, Senhor. Abençoamos, ó Deus amado, a tua vida em nós. Declaramos a tua bênção sobre cada um aqui, sobre cada vida, sobre cada família aqui representada. E declaramos, Senhor amado, tu és o dono da mesa. Em nome de Jesus, queremos cear contigo, Senhor. Dá-nos, ó Deus amado, um tempo precioso na tua presença, junto com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana cheia da tua presença. Dá-nos uma semana cheia, Senhor amado, de ministrações da tua parte. Fala conosco até em sonhos, Senhor, em nome de Jesus.
Libera, Senhor, graça e glória na nossa vida, Senhor, durante esta semana. E que nós possamos ser testemunhas, Senhor amado, do Teu poder operando em cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, aleluia, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.